Temos todos os nossos momentos de expansão e recuo, de atividade e descanso. É inútil a gente querer se agarrar a um ou evitar o outro. Esse ritmo é algo interno, que nos move enquanto indivíduos e enquanto humanidade. Desde o princípio dos tempos, tem sido assim. E sempre poderemos contar em nossa vida com um sopro de renovação. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti e o meu trabalho é ajudar você a viver bem com você mesmo. Eu dou um curso online com aulas ao vivo e gravadas, o Encontrando o Seu Centro, em que eu ensino as práticas que eu faço, a filosofia de vida e atitudes que eu adoto para viver com autoconsciência e equilíbrio. Eu também dou retiros presenciais com vivências para você se conectar com o seu centro, visualizar mudanças positivas para a sua vida e obter as ferramentas para colocá-las em prática. Na descrição deste episódio tem links com mais informações sobre esses trabalhos. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha com seus grupos de mensagens. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 175. O ritmo da vida. Olá, minha querida, meu querido ouvinte. Espero que você esteja bem. Eu estou bem, estou sim. Talvez você tenha se perguntado alguma vez, mas por onde anda Regina ultimamente? Estive nos mesmos lugares de sempre, aqui no pequeno cômodo na área externa da minha casa em que eu trabalho, de frente para o jardim e a jabuticabeira que morou comigo em 3 casas. Mas enfim, eu vou lhe contar o que eu ando fazendo e o porquê desse título, O Ritmo da Vida. Senta que lá vem história. Na verdade, eu estive fazendo muitas coisas. Eu estive trabalhando na construção de algo grande para minha realidade. Eu botei toda a minha energia nessa construção. Trabalhei nela até que tivesse tomado forma. Sabe quando uma onda surge na orla do mar e corre em direção à praia? No final ela toca areia, rasa e mansa, vai até o seu máximo e depois recua. Essa imagem descreve o meu momento. Eu fui até o meu máximo e agora estou na fase de refluir, para então retornar com uma nova onda. Neste meio tempo, por vezes eu pensei em escrever. Mas o exercício de escrever é tão diferente do de construir. Escrever requer um tempo de reflexão, um tempo que eu não estava tendo. Quando escrevo, por dias eu fico com aquilo na cabeça. Pesquisar, refletir, colocar as ideias numa ordem. Para mim, a ideia do que escrever não surge quando a mente está voltada para outra coisa, que no caso era essa construção. Então eu só fui ter a sacada, a ideia do que escrever, quando a onda da construção já estava no refluxo. Uma ideia do que escrever que não apenas falasse de mim, mas também fizesse sentido para você, para a sua vida. A ideia veio, como em geral acontece, num momento inusitado, enquanto eu cozinhava para os meus doguinhos, o Johnny Walker e a Tequila. O Johnny tem alergia atópica. A alimentação dele precisa ser feita em casa e é muito restrita. A gente compra quantidades razoáveis das coisas que ele pode comer e já prepara tudo de uma vez, depois congela. Então estava eu na cozinha, com uma montanha de alimentos para picar e cozinhar, ia passar um certo tempo ali, e procurei alguma coisa no YouTube para escutar. No meio das sugestões, apareceu um vídeo sobre leis da vida segundo Helena Blavatsky. Me interessei, e foi ali, naquele vídeo,
que eu escutei sobre a lei do ritmo e sobre a qual eu vou compartilhar aqui com você. Antes, só para contextualizar um pouco, quem foi Helena Blavatsky? Ela nasceu na região da Ucrânia no século XIX e foi uma importante estudiosa de metafísica, de tradições espirituais, de conhecimentos que eram muito restritos, quase que proibidos, numa época em que a igreja predominava no mundo ocidental. Mas era uma mulher muito à frente do seu tempo, inquieta, ousada, independente, com uma capacidade intelectual extraordinária. Ainda jovem, ela abandonou um casamento infeliz e começou a viajar sozinha por vários países: Egito, Índia, Tibete, Nepal e outros. Conviveu com sábios, com místicos de várias culturas e tradições. Ela foi uma das fundadoras da Sociedade Teosófica em 1875, um movimento que buscava unir ciência, filosofia e espiritualidade, e que influenciou o pensamento de Carl Jung, de Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, de Jiddu Krishnamurti, um importante escritor espiritualista. Mas voltando agora às leis da vida mencionadas no vídeo sobre Helena Blavatsky, podemos entender por lei, nesse contexto de leis da vida, tudo aquilo que acontece de forma ordenada e automática. A título de comparação, eu estou aqui me lembrando de algumas leis da física que a gente aprende na escola. A da gravidade, a da inércia, a da aceleração, as leis que governam as órbitas dos planetas. São tantas. No caso das leis da vida, elas não são descritas por fórmulas. Elas não são ensinadas na escola. Não são científicas e são geralmente ignoradas por nós. E ainda assim estão aí, organizando a nossa realidade. Uma que eu posso apostar que você já ouviu falar é a lei da ação e reação. É aquela que está implícita em frases do tipo: a gente colhe o que semeia, toda ação gera uma consequência. Difícil ignorar que as coisas acontecem assim na nossa vida, não é? Os efeitos dessa lei podem levar tempo para se manifestar, mas ela não falha. A lei da ação e reação se encaixa em uma das chamadas 7 leis herméticas, das quais Blavatsky falava. Herméticas porque são atribuídas a Hermes Trismegisto, uma figura lendária, que ninguém sabe exatamente quem foi, nem mesmo se ele existiu. Mas o fato é que essas leis são conhecidas, pelo menos desde a antiguidade. Foram estudadas por místicos de todos os tempos. E se você quiser conhecer, estão no livro O Kybalion. A professora de filosofia Lúcia Helena Galvão, de quem eu falo às vezes aqui no podcast, ela tem um livro que explica o Kybalion. Voltemos agora à minha cozinha, onde eu escutava sobre as leis da vida segundo Helena Blavatsky, e uma delas fez um sentido todo especial para mim naquele momento: a lei do ritmo. Repare quantas coisas que conhecemos obedecem a um ritmo. Para começar, no nosso próprio corpo, o ritmo do coração, sístole e diástole. A primeira contrai o coração para bombear o sangue. A segunda expande o coração para se encher de sangue novamente. Os movimentos da respiração, encher e esvaziar o pulmão. O ritmo circadiano, que regula o nosso período de atividade durante o dia e sono durante a noite. O ritmo que organiza o ciclo reprodutivo feminino. E há muitos outros que eu nem conheço, mas certamente existem. Vejamos os ritmos da natureza. O fluxo e refluxo das marés, das ondas. O ritmo dos dias e noites. O ritmo das estações. O ritmo que rege o ciclo de vida de todos os organismos, do nascimento à morte. O ritmo do próprio cosmo, que se formou a partir de uma grande explosão, o Big Bang.
se expandiu e acredita-se que ainda esteja se expandindo. A ciência imagina que um dia o cosmos pode viver um movimento contrário, o Big Crunch, e se retrair. Enquanto isso, estrelas do universo afora têm os seus próprios ritmos de expansão e contração. Nascem e se apagam. O ritmo marca a alternância entre dois estados, como um pêndulo que oscila para um lado e para outro. Expansão e contração, atividade e recolhimento, nascimento e morte. É assim desde o macrocosmo do universo ao microcosmo da vida dos organismos mais simples. Ritmos com ciclos de bilhões de anos a segundos. Aliás, o fato de as coisas no microcosmo terem um ritmo, assim como o macrocosmo, é efeito de outra lei hermética, a lei da correspondência, que diz: como é acima, é embaixo, como é dentro, é fora. Bem, eu não estudei essa lei, não vou aqui me meter a explicar, só deixar registrado mesmo. Quem sabe em uma outra oportunidade nós podemos explorar isso aqui no podcast. E aí finalmente eu chego onde eu queria chegar, nesse meu exercício de síntese, que eu espero que esteja fazendo sentido para você. E o ponto é o seguinte: o ritmo se manifesta na nossa psique também, criando ciclos de expansão e de retração, de avanço e recuo. Eu lá escutando sobre a lei do ritmo na cozinha, me dei conta de que o meu momento atual faz parte de um ciclo, como não poderia deixar de ser. E refletindo sobre isso depois, eu identifiquei alguns ciclos na minha vida nos últimos tempos. Eu relembrei 10 anos atrás, quando um ritmo de expansão teve início. Eu concluí uma formação em Mindfulness pela Universidade Federal de São Paulo e semanas depois eu comecei a trabalhar como instrutora dessa prática meditativa. Aquele início foi lento e difícil. Eu ralava para arrumar alunos para as minhas turmas. Mas as coisas foram acontecendo, porque quando estamos em um ritmo de expansão, acontecem mesmo. Em 2017, eu conheci o mundo dos podcasts com uma participação em um podcast de entrevistas em alta na época. E essa entrevista teve tamanha repercussão que, da noite para o dia, as minhas turmas começaram a crescer. Pouco depois eu comecei a fazer o autoconsciente, que me tornou relativamente conhecida. Veio a pandemia, uma fase em que muitos de vocês me conheceram. Eu vejo hoje que vivi um longo ciclo de expansão, em que realizei muitas coisas. Mas ciclos não duram para sempre. Depois de um período de expansão, segue-se um de retração, de recuo. Não tem como fugir disso. É uma lei da vida, a lei do ritmo. Tudo flui e reflui, como a maré. Tudo sobe e desce. Nada permanece fixo. Tudo se move e tudo respira. Em 2023 eu entrei em crise, lembra? Pela primeira vez pausei o podcast. Tive situações difíceis na vida pessoal, o falecimento do meu pai. Foi o início de um ciclo de recuo, de refluxo, de me voltar ainda mais para mim e lidar com as questões que estavam aparecendo e as que ainda apareceriam. Em 2024, o ritmo mudou de novo. Veio um ciclo de expansão, com mudanças importantes no trabalho, a parceria com meu filho, a criação de toda uma equipe para dar sustentação a essa nova fase profissional. Um ciclo também bastante intenso, de muitas situações novas na minha vida, situações que desafiaram os meus apegos, os meus controles, o meu modo de funcionar. Eu contei sobre isso em alguns episódios do podcast. Curiosamente, nessa época, também o entorno de onde eu moro teve mudanças drásticas. Começaram a construir uma casa bem na frente da minha. E olha, uma construção barulhenta, com muito ruído de máquina de corte, de serra, caminhão vindo entregar material, caminhão vindo retirar entulho. Não bastando essa obra em frente,
Na casa do lado, começou uma reforma radical alguns meses depois. E aos barulhos da construção da frente, se somaram os da desconstrução ao lado, com um martelete elétrico funcionando o tempo todo, botando paredes abaixo. E mais os barulhos de serra, de máquina de corte, de caminhões. A ruazinha calma e sem saída onde eu moro há mais de 20 anos se tornou um canteiro de obras, com movimento o dia todo. E, para completar, resolveram também reasfaltar a rua. Por uma semana tivemos máquinas pesadas para cima e para baixo. Eu sei que teve um dia em que eu botei meu notebook embaixo do braço e fui trabalhar longe daqui. Não estava dando para aguentar. Pois é, muito movimento e mudança acontecendo dentro de mim e fora também. E não só de mim, meu marido também está vivendo uma fase dessa, e ainda o meu filho Pedro, que está morando em casa atualmente. Todos com muitas coisas acontecendo dentro e fora de nós. Felizmente, tanto a construção quanto a reforma estão chegando ao fim. A casa em frente está praticamente pronta. Está na fase de pintura e instalação de iluminação, armários, essas coisas. A reforma ao lado está no acabamento. O barulho e o movimento ao redor refluíram bastante. Quanto a mim, também estou terminando a minha construção e vivendo um breve ciclo de refluxo. E que construção é essa? É a construção da comunidade autoconsciente, que reúne tudo o que eu desenvolvi nos últimos 10 anos. A mentoria online de vida interior que eu dou, o Encontrando o Seu Centro, as meditações guiadas para ajudar as pessoas a atravessarem momentos difíceis, todos os episódios do podcast, remixados sem anúncios, que estão sendo organizados em playlists temáticas, os livros com coletâneas de episódios do Autoconsciente. E a comunidade tem também um espaço para encontros para a discussão de livros, o Clube do Livro. Tem um espaço para jornadas de autoconhecimento. A primeira foi a do Cavaleiro Preso na Armadura, da qual participaram 2.000 pessoas este ano. A comunidade é um espaço que reúne tudo que eu já fiz, estou fazendo e ainda vou fazer. É nisso que eu venho trabalhando intensamente nas últimas semanas. Nessa construção, eu fui até o limite das minhas energias, como a onda do mar que se espicha sobre a areia da praia. E agora, o ritmo da vida me traz um momento de refluxo, de recuar, de me reorganizar e repor as energias para um novo ciclo de expansão, que certamente vai vir. É uma lei da vida. Fazendo a minha retrospectiva aqui com você, eu sinto que estou concluindo um grande ciclo de 10 anos, que, como eu contei há pouco, começou em 2015, com a minha formação em Mindfulness. Eu vejo o nascimento da comunidade como a coroação desse ciclo e, ao mesmo tempo, como o início de outro. Agora, em 2026, eu começo uma pós-graduação de 2 anos em Psicologia Transpessoal. A Psicologia Transpessoal, ela abrange a dimensão transcendente do ser humano. É uma abordagem da psicologia que contempla a nossa dimensão espiritual. Eu estou muito entusiasmada para o início dessa minha nova formação. Fico imaginando quanta coisa nova eu vou aprender e compartilhar com você aqui no podcast, com os participantes da comunidade autoconsciente, por meio da minha mentoria, de novos cursos que eu ainda vou criar. Eu vejo a criação de uma comunidade como a nossa, do autoconsciente, como algo muito necessário nos tempos de hoje. Nós, inegavelmente, estamos vivendo o fim de um ciclo da nossa civilização. Para onde quer que a gente olhe, vemos que tudo está mudando muito rápido. Há uma percepção de que as estruturas da sociedade, da política, da geopolítica, da economia, tudo isso está estremecendo.
o modo de vida em nossa sociedade consumista, competitiva, hiperinfluenciada por algoritmos, desigual, radicalizada, precarizada, produziu inúmeras distorções. É uma sociedade adoecida psiquicamente, em crise com o sentido da vida, insegura quanto ao futuro. Ouvi alguém muito próximo me dizer certa vez, com uma expressão de desalento: a humanidade não deu certo. Como se o estado atual da humanidade fosse definitivo, um desfecho final. Mas não é. Blavatsky, em sua Teosofia, explica que a trajetória das civilizações também tem seu ritmo. Também se dá em ciclos de expansão e declínio, em ondas que vão se sucedendo e, assim, levando a estágios de consciência mais elevados. A humanidade não tem tido um progresso linear, mas em espiral. Tanto é assim que, se formos buscar na história, vamos ver na trajetória das civilizações períodos de expansão e queda. Ao longo das eras, a humanidade apresentou uma evolução. Mas no ponto em que estamos, atravessando esse momento de transição para algo que sentimos que está para surgir, o sentimento é de incerteza, de insegurança, de uma certa solidão existencial também. As pessoas em geral se sentem muito sozinhas em suas dúvidas e aflições, se perguntando caladamente o que há de errado com elas e com sua vida. Quando o que acontece com elas e sua vida é também um reflexo do que acontece no coletivo. Se ao menos a gente puder conversar sobre isso, se ao menos a gente puder se reunir e compartilhar sobre o que nos aflige, e perceber que os nossos temores e inseguranças não são exclusividade nossa. Se ao menos a gente pudesse se sentir mais próximos uns dos outros e juntos procurarmos entender o que estamos passando como uma fase de recuo, que nos prepara para uma nova fase de expansão. Bem, entre outras coisas, foi para isso que eu criei a comunidade autoconsciente, para ser esse espaço de partilha. Em muito breve, você vai me ouvir falar mais dela, aqui no podcast e também nas redes sociais. Você está comigo no Instagram? Se não, me acompanhe por lá, @regina.gianetti. Deixei o meu IG na descrição deste episódio. Eu quero ainda compartilhar muitas coisas com você, tanto aqui no podcast como nos espaços da comunidade, com essa intimidade, com essa cumplicidade que nós estabelecemos nos últimos anos. É isso, meus queridos. Passo por aqui hoje para contar um pouco do meu momento e para falar dessa questão do ritmo, dos ciclos da nossa vida. Temos todos os nossos momentos de expansão e recuo, de atividade e descanso. É inútil a gente querer se agarrar a um ou evitar o outro. Esse ritmo é algo interno, que nos move enquanto indivíduos e enquanto humanidade. Desde o princípio dos tempos, tem sido assim. E sempre poderemos contar em nossa vida com um sopro de renovação. Que você esteja bem. Um abraço.